Eu queria entregar ao pastor Frank. Ele é um dos mestres, é um dos... Amém? Vá passando para o pastor Frank o que eu estou falando. O pastor Frank é um dos mestres de Sião. Então, do nosso Instituto Bíblico. E a turma do ano passado, que se formou, a gente entregamos placas de homenagem ao pastor Raul, ao pastor Kurt, e também vamos entregar agora pessoalmente ao pastor Frank Antos, por ser uma das pessoas que se dispôs a vir, a investir em nós através do conhecimento. Então, nós queremos homenagear o pastor Frank, entregando essa placa de homenagem pela turma do ano passado, né, da primeira turma do Instituto Bíblico. Eu quero passar essa placa de homenagem ao pastor Frank. Amém? Vamos lá. Amém? Registrado pelo nosso fotógrafo oficial. Amém. Amém. Tá dentro, pastor. Glória a Deus. O pastor Franklin é uma pessoa que a gente aprendeu, amados, a ter um carinho muito especial. Ele é uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito fiel ao Senhor. E hoje à tarde a gente passou um tempo conversando, ele falando dos testemunhos dele, algo glorioso da parte do Senhor, do que Deus já fez na vida desse homem. E é uma pessoa muito simples, amados. É uma pessoa muito simples. Coisas simples, gosta de coisas simples, né? E graças a Deus tem sido assim os mestres de Sião que têm vindo para nos ajudar, para cooperar no Instituto e também no trabalho da igreja. Pessoas que você pode hospedar na sua casa, que não faz exigências, que não cobra nada, vem como servos. É uma coisa maravilhosa a vida desses homens. Pastor Kutz, a mesma coisa. Raul, eu não vou nem falar. Raul pastor Raul e a pastora Sandra é algo, e também o Ale é outra pessoa. Eu já pedi a Raul para ele me dar Ale para eu terminar de criar ele, mas ele não quer dar, não. Mas eu fiz uma proposta a ele para ele vir para o Brasil, passar um tempo conosco para ensinar inglês. É esse amém, ninguém quer aprender inglês, não. Ali está pensando em vir para cá para dar um curso de inglês para o pessoal da igreja. Melhorou, viu? Vou ver se melhora. Inglês e espanhol. E vou pedir que ele ensine também português, que eu estou precisando também. Amém? Vamos passar já a palavra para o pastor Franklin, para a gente deixar o tempo maior para ele ministrar. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. I appreciate very much the love and generosity. Aprecio muito o amor e a generosidade. Now, see, Pastor thanks me for coming to Brazil, Pastor me agradece por vir ao Brasil, but what he doesn't know is this. mas ele não sabe isto. I will go anywhere people will listen to me talk. Eu iria a qualquer lugar onde as pessoas querem me escutar. Amen? Amém? Thank you very much. Muito obrigado. I have to tell you, on this trip, Eu quero dizer para vocês que nesta viagem, I feel very much at home. eu sinto como que se eu estivesse em casa. And I have been officially declared Brazilian. E já foi oficialmente declarado brasileiro. Can't you tell by the color of my skin? Pode conhecer por a cor da minha pele. You can laugh. Podem rir. That's a joke. Era uma piada.
I want to turn with you to what I consider to be one of the most important scriptures in the Word of God. Eu gostaria de ir para uma das escrituras que eu considero que é uma das mais poderosas da Bíblia. Not because it portrays a doctrine that's well known, Não porque fala de uma doutrina que já é muito conhecida, but because it conveys to us the transforming work of the gospel. mas porque nos mostra o trabalho que muda do Evangelho. And it reveals to us God's desire for the church. E mostra para nós o desejo de Deus para a igreja. Now, today we concluded the teaching, E hoje, quando nós concluímos a ensinança and we pela manhã, concluded the teaching with talking about the revival that took place in Solomon's day. concluímos falando do avivamento que existiu no tempo de Salomão. And that the manifest presence of God was revealed in Solomon's temple. E que a presença manifesta de Deus foi revelada no seu templo. It could be seen. Podia ser vista. And so great was the power that the priests fell down. Era tão grande o poder que os sacerdotes caíram. But I want to focus in on this thought of seeing the manifest glory of God. Mas eu gostaria de me enfocar na ideia de ver a glória manifesta de Deus. It should be in the heart of God, all of God's people, to desire to see His glory. Todas as pessoas deveriam de ter, todos os crentes, os filhos de Deus deveriam de ter o desejo de ver a glória de Deus nos seus corações. And I'm going to tell you why that's so important. E eu quero falar por que isto é tão importante. It is because when God reveals Himself to us, we are changed into the image. É porque quando Deus se apresenta a nós, nós somos mudados numa nova imagem. When God reveals Himself to His people, they are changed into the image that they are beholding. Porque quando Deus se revela para nós, nós somos mudados a essa imagem que nós estamos vendo. And the power of God was manifested in Solomon's temple. E o poder de Deus foi manifesto no templo de Salomão. And I believe with all of my heart that God is going to manifest His glory in these last days. E eu acredito com todo o meu coração que Deus vai se manifestar nestes últimos dias. And that's critical. E isso é crítico, importante. I want to explain to you why it's so important. E eu quero explicar porque é tão importante isso. There was a godly man who had a revelation. Existia homem piedoso que tinha uma revelação. And in this revelation, he saw the second coming. E nesta revelação ele viu a segunda vinda. He saw the bride of Christ rising to meet the Lord in the air. Ele viu a noiva de Cristo se levantar para encontrar ao Senhor pelos ares. And this is what he observed, E isto foi o que ele viu. that the bride Que a noiva had the same glory as the sun. tinha a mesma glória que o sol. The same A glory. mesma glória. She had been exposed to the glory of God. Ela tinha sido exposta à glória de Deus. And the church reflected the same image as the glory of God. E a igreja refletava a mesma imagem da glória de Deus. And I believe that's true. E eu acredito que isso é And verdade. the verse that we're going to look at E o verso que nós vamos ver is going to verify that fact. vai verificar esse fato. And so turn with me to 2 Corinthians chapter 3. Eu gostaria de ir a 2 de Coríntios 3:18. In 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 it says this, "But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord." 2 de Coríntios 3:18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. There are two things here that I want to draw our attention to. Tem duas coisas que eu quero que nós vejamos. The first thing is that the glory is manifested. A primeira coisa é que a glória é manifestada, The glory is seen. a glória é vista. And God wants to move on his church in this way. E o Senhor quer se mover na igreja desta And in the forma. days in which we're living, God is going to manifest his glory. E nos dias que nós vivemos, Deus vai manifestar essa glória. Let that sink deep in your spirit. Deixe que isso entre no seu espírito. Live every day of your life with the knowledge that God is going to manifest his glory. Viva todos os dias da sua vida com o conhecimento que Deus vai manifestar sua glória. And have this cry in your heart that, oh God, reveal it to me. E peça para o Senhor, Senhor, revela para mim, mostra para mim. The second thing is this, A segunda coisa é esta. that we are changed into the same image we behold. Nós somos mudados à imagem que nós vemos. When we see the manifest glory of God, Quando vemos a glória manifesta do Senhor, then we are changed into the image that we behold. somos mudados à forma dessa imagem que nós vemos. You remember in the Old Testament when Moses went up the mountain, Vocês lembram quando Moisés foi para o monte? and God manifested himself to Moses. E Deus se apresentou a ele, sua glória. And God gave to Moses the vision for the tabernacle. E Deus deu para ele a visão do tabernáculo. Moses came back down the hill. Quando Moisés desceu do monte, And you know what it says? sabe o que diz? The glory of God showed on his face so strong that they couldn't look at him. A glória de Deus era tão forte no seu rosto que as pessoas não podiam olhar a ele. The glory of God was so upon Moses that they had to put a veil over his face. A glória de Deus era tão forte que eles tiveram que colocar um manto sobre Because he sua had been cabeça. changed into the image he had beheld. Porque ele tinha sido mudado à imagem que tinha visto. We have a promise in God's word. Temos uma promessa na palavra de In the Deus. book of Isaiah, No livro de Isaías, chapter 9, capítulo 9. that says that those that sat in darkness will see a great light. E diz que aqueles que estão em trevas vão ver uma luz grande. And this is the glory of God. E esta é a glória de Deus. You know, things are getting very dark in the world. As coisas estão se tornando muito oscuras no mundo. And evil is endorsed at every level. E a maldade está sendo multiplicada em todos os níveis. Wicked laws are being passed. Leis iníquas estão sendo aprovadas. That's darkness. Isso é trevas. But the promise is this, Mas a promessa é esta: that God is going to manifest his glory in a time of darkness. que Deus vai mostrar sua glória no tempo das trevas. And we are going to be changed by that manifest glory. E nós vamos ser mudados por essa glória. Now, I want to back up for just a moment. Eu gostaria agora de considerar um ponto anterior. And I want to develop another truth. E eu gostaria de falar de outra verdade importante. Because it's important for us to understand how things work. Porque é importante que nós entendamos como trabalham as coisas. Now, in 1 Corinthians chapter 15, the Apostle Paul is speaking to the church. Em 1 de Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando para a igreja. And I want to read for you 1 Corinthians chapter 15, verses 45 to 48. E eu quero ler 1 de Coríntios 15, 45 ao 48. And I'm going to tell you what we're going to see here. E eu vou falar para vocês o que nós vamos ver aqui. That Paul is going to talk about two Adams. Paulo vai falar de dois Adães. He's going to talk about the first Adam, Ele vai falar do primeiro Adão, which was Adam of Adam and Eve. que foi Adão de Adão e Eva. But then he's going to talk about the second Adam. Mas depois ele vai falar do segundo Adão. And the second Adam is Jesus Christ. E o segundo Adão é Jesus Cristo.
And so look with me at 1 Corinthians chapter 15, beginning in verse 45. Então, eu gostaria de ler 1 de Coríntios 15:45. In verse 45 it says, "And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and then afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. And as is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly." Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. O inglês diz o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. The first man, or the first Adam, is earthy. O primeiro Adão é terreno. The second Adam is the Lord of heaven. O último Adão é o Senhor dos céus. Now, I want to keep consistency in our thoughts here. Eu quero manter a consistência das nossas ideias aqui. We're still talking about the manifest glory of God. Ainda estamos falando da glória manifesta, revelada de Deus. But what we're going to develop is this, Mas o que nós vamos também a considerar é isto: that there are two natures within us. que existem duas naturezas em nós. There is the old Adam, Temos o Adão primeiro, o velho, which is earthy, que é terreno, and then there is the new Adam, which is heavenly. e temos o novo Adão, que é celestial. And these two nature are in conflict with each other. E essas duas naturezas estão em conflito uns com outras. But Uma later com a on, outra. later on in the message, we're going to look at some examples Mas depois da mensagem, nós vamos ver uns exemplos of people who met with God. de pessoas que se encontraram com Deus. And in meeting with God, something in their life was broken. E quando elas se encontraram com Ele, algo nas suas vidas foi mudado, quebrado. It was the old Adam, Foi o Adão primeiro. that part of their life which was of the old nature. Aquela parte das suas vidas que era da natureza velha. And so when we talk about God manifesting himself to us, Então, quando falamos de Deus mostrando-se para nós, we're talking about something that has tremendous scriptural foundation. estamos falando de algo que tem uma fundação escritural tremenda. We can spend all night using examples from the Old Testament and the New. Poderíamos passar a noite toda falando de exemplos do Antigo Testamento e do Novo. Of people who encountered the glory of God and had something in their nature broken. De pessoas que encontraram a glória de Deus e algo nas suas naturezas ficou quebrado. You see, the principle is this. E o princípio é este: When we behold his glory, quando vemos a sua glória, we are changed into the image we behold. somos mudados à imagem que nós vemos. You see, the church that meets the Lord in the air, E a igreja que se encontra com o Senhor nos ares, they have the same glory as he does. eles têm a mesma glória que ele tem, The same reflection of glory. a mesma reflexão de glória. And so what we're laying a foundation for here is Então, this, a fundação que nós estamos tentando construir é that isso: we have two natures. que temos duas naturezas. What is the secret to breaking the old nature? Qual é o segredo para quebrantar a natureza velha? It is as simple as this. É tão simples como isso. It is an encounter with the resurrected Christ. É se encontrar com o Jesus Cristo ressuscitado. And I want, by God's grace, to deposit faith within our hearts. E pela graça de Deus, eu espero depositar fé nos seus corações. And the knowledge that God wants to meet with us. E o conhecimento que Deus quer se encontrar conosco. I want to further define this conflict Eu quero também definir um pouco mais este because I conflito. want us to understand how real it is. Porque eu quero que entendamos a realidade So, disto.
I would like you to turn with me to the book of Romans, chapter 7. Eu gostaria de ir para Romanos 7. I'm not sure how this is going to translate in Portuguese, but we call this the Pauline dilemma. Não sei como isto vai ser traduzido no português, mas nós chamamos isto o dilema paulino. Dilema? Sim, dilema. Dilema. Because Paul is going to tell us about a conflict that exists within himself. Porque Paulo vai nos falar de um conflito que existe no interior dele. Now, we would all agree that Paul was a spiritual giant. Todos podemos concordar que Paulo era um gigante espiritual. And yet he's going to define for us this conflict between the two natures. E ainda assim ele vai definir este conflito das duas naturezas. In Romans chapter 7, Em Romanos 7, we're beginning in verse 18. começando no versículo 18. And I'm going to read basically to the end of the chapter. Eu vou ler basicamente até o final do capítulo. Paul said, "For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Now, if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin." Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Haja então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Now, there are a lot of words there, Tem muitas palavras aqui. but let me summarize it for you. Mas eu quero resumir isto para vocês. This is what Paul is saying. Isto é o que Paulo está dizendo. He's saying, those things that I know that I should do, Aquelas coisas que eu sei que eu deveria de fazer, the things that are good, aquelas coisas que são boas, I find I don't want to do them. eu me dou conta que eu não quero as fazer. And those things which I know I shouldn't do, E aquelas coisas que eu sei que eu não deveria fazer, those are the things I find myself wanting to do. essas são as coisas que eu encontro me querendo fazer. And he's talking about the conflict between the old Adam and the new Adam. E ele está falando do conflito do primeiro Adão e o último Adão. The struggle between the old and the new. O conflito entre o velho e o novo. And this is called Paul's dilemma. Isto é chamado o dilema paulino. And you know what? It's our dilemma too. E sabem, também é nosso dilema. Because we fight two natures. Porque nós batalhamos duas naturezas. I want you to consider with me a scripture in the book of Genesis. E eu gostaria de considerar uma escritura no livro de Gênesis. And turn with me to Genesis chapter 25 and verse 21. Se podemos ir a Gênesis 25, 21. This is a conversation that took place between Isaac and Rebekah. Esta foi uma conversação que aconteceu entre Isaac e Rebeca.
And this illustrates for us what's happening when we have these two natures in us. E isto ilustra para nós o que acontece quando temos duas naturezas no nosso interior. In verse 21, it says, And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. And the children struggled together within her, and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Ora Isaac, versículo 21, orou insistentemente ao Senhor para por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, a Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. And so we see this conflict going on inside of Rebekah. Então vemos este conflito na vida de Rebeca. She is expecting, Ela está esperando um and bebê, she has twins, e ela tem dois. and they are fighting inside of her. E eles estão lutando no interior dela. And she said, Why is it like that? E ela diz, por que estou eu assim? Why am I suffering like this? Por que estou sofrendo assim? And so she inquires of the Lord. Então ela consulta ao Senhor. And the Lord says, There are two nations within you, E o Senhor diz, você tem duas nações no seu interior. and they are fighting against each other. E eles estão lutando um contra o outro. And this is Paul's dilemma. E este é o dilema de Paulo. Two nations fighting against each other. Duas nações lutando. There is the old Adam, Está o Adão velho, and he wants to be in charge. e ele quer estar encarregado. And then there is the new Adam, Mas também está o novo Adão, and he wants to be in charge. e ele também quer estar You encarregado. know, while we were worshiping the Lord tonight, Quando nós estávamos adorando ao Senhor I esta had my noite, eyes closed, eu tinha meus olhos fechados. and this is what I was praying. E isto é o que eu estava orando. Lord, sit on your throne within my heart. Eu estava orando, Senhor, senta no teu trono no meu coração. Don't let there be anything else sitting on that throne. Não deixa que outra coisa se sente nesse trono. And this is the struggle. E este é o conflito. The old nature wants to sit on that throne. A natureza velha quer se sentar nesse trono. The old nature wants to be in charge. A natureza velha quer estar encarregada. But we want Christ to sit on that throne. Mas nós queremos que Cristo sente nesse trono. Now, I want us to stay focused here, Eu quero que nós sempre lembremos because there is a solution to this problem. e nos enfoquemos, porque tem uma solução a este There problema. is a solution that puts him on the throne permanently, Tem uma solução para colocar a ele no trono permanentemente. and it is being exposed to the manifest glory of God. E é ser exposto à glória manifesta de Deus. And this is what we're saying. E isto é o que nós estamos dizendo. Now, I want to broaden this idea of the manifest glory of God. Eu quero falar um pouco mais da ideia da glória manifesta de Deus. There is going to be a time when God manifests himself in his church. Haverá um tempo onde Deus se manifestará ele mesmo a esta igreja. But there's good news. Mas tem boas notícias. We don't have to wait for that day, Não temos que esperar por esse dia. because God wants to meet with every single one of us in our individual lives. Porque Deus quer se encontrar conosco, com cada um de nós, no dia a dia. God wants to meet with every single one of you in your individual life. Deus quer se encontrar com cada um de vocês na sua vida individual. And as we seek the Lord, E
quando nós buscamos o Senhor, He will begin to reveal himself to us. à medida que buscamos a Ele, Ele vai se revelar a nós. And there are many ways that God reveals himself. E existem muitas formas nas que Ele se revelará. God can reveal himself to us as the pastor is preaching. Ele pode se manifestar por meio da pregação do pastor. God can manifest himself as we read his word. Ele pode também se manifestar por meio da leitura da palavra. God can manifest himself to us in our prayer closet. Ele pode se manifestar também por meio da nossa oração. And so, yes, there is going to be a very specific point in time when God pours out his spirit in the church. Então, se haverá um tempo específico onde Deus colocará sua glória na igreja, But we don't have to wait for that day. mas não temos que esperar por esse dia. We can seek the Lord today. Podemos procurar ao Senhor hoje. Now, I want to give you my own personal testimony, so this seems real. E eu quero falar meu testemunho pessoal para que vocês vejam a realidade na minha vida. You know, in my younger days, Nos meus dias, quando eu era jovem, as a young believer, como crente novo, I had all kinds of struggles, eu tinha muitas lutas, all kinds of difficulties. todo tipo de dificuldades. But I understood something at a very young age. Mas eu entendi algo desde muito moço. I understood the things that we're talking about tonight. Eu conhecia as coisas das que nós estamos falando hoje à noite. And so I began to seek the Lord. E eu comecei a buscar ao Senhor. And many different ways, God began to reveal himself. Em muitas formas Ele começou a se revelar para mim. And this is what I observed, E isto é o que eu observei, that over time, que no tempo things began to crumble in my life. coisas começaram a se quebrantar na minha vida. Those difficulties began to dissolve. Essas dificuldades começaram a desaparecer. Those, problems began to go away. Os problemas pareciam fugir. As God reveals himself to us, À medida que o Senhor se revela para nós, as we seek him and meet with him, à medida que nós buscamos a Ele e nos encontramos com the Ele, old Adam begins to crumble. o velho Adão começa a ser quebrantado. Now, we're going to transition this message. Sorry? We're going to change gears in this message. E eu gostaria de cambiar a velocidade da mensagem. Because now I want to begin to talk about individuals who met with God. Porque agora eu gostaria de falar de indivíduos que se encontraram com o And you're Senhor. going to notice something, E vocês vão notar algo. that every single one of them that met with God were different after the encounter. Que cada uma das pessoas que se encontrou com Deus ficou diferente Every depois. single one of them Cada deles was changed foi mudado by an encounter with God. por encontro com Deus. And this is the faith that I want to deposit in our spirits. E esta é a fé que eu quero depositar nos I want nossos everybody espíritos. in this building to leave tonight with an expectation. Quero que todos nesta igreja saiam com uma expectativa. And I'm going to give you a good foundation to believe that. E eu vou dar para vocês uma fundação boa para crer isso. After we're done, you're going to understand that God meets with his people. Quando nós terminarmos, eu quero que vocês entendam que Deus se encontra com seu povo. And when God meets with his people, E quando Ele se encontra com seu povo, they are changed. eles são mudados. I don't want the conflict. Eu não quero o conflito, I sabe? don't want to struggle with the old man. Eu não quero lutar com o velho I homem. want Jesus Christ to sit on his throne in my heart. Eu quero que Jesus Cristo se sente no trono no meu And I don't coração. want anything else there. Eu não quero nada mais ali. You see, meeting with God is the secret. Se encontrar com Deus é o It segredo. really is. É verdadeiramente. And every person we're going to look at in the Word of God, E todas as pessoas que nós veremos na palavra de Deus, in one way or another, had a personal encounter. em uma forma ou outra, eles se encontraram pessoalmente com And Ele. some of them were in
desperate situations. E alguns deles estavam em situações desesperáveis. One of them in particular was either going to meet with Christ or they were going to die. Um deles em particular ia ou encontrar-se com Deus ou morrer. And somehow they met with the Holy Ghost. E de alguma forma eles se encontraram com o Santo God put Espírito. faith in their hearts. Deus colocou fé nos seus corações. They reached out in faith Eles alcançaram em fé with a word from the Lord, com uma palavra do Senhor. and they got what they needed. E eles pegaram o que eles precisavam. Now, here's the interesting thing, E isto é a coisa interessante. and we're aqui. going to point this out as we go through. E eu vou mostrar isto em muitas ocasiões à medida que avançamos. That there were all kinds of people around Jesus. Que existiam todo tipo de pessoas ao They redor all were de bumping into Jesus. him and touching him. E todos estavam tocando a ele chocando. Que chocando? Se chocando. It's a new way of preaching. É uma forma nova de pregar, disse ele. But there was only one in the group who touched him in faith. Mas só existia no grupo que tocou a ele em fé And they got what they were looking for. e recebeu o que estava procurando. The first example that I want to consider with you is the woman with the issue of blood. E o primeiro exemplo que eu gostaria de considerar é a mulher com o problema de fluxo de sangue. Obrigado. Turn with me to Mark's Gospel, if you will, chapter 5. Eu gostaria de ir para Marcos 5. Here's a woman who is in great distress. E aqui está uma mulher que está distressada, com problemas. And we can look at this woman in the natural and we can look at this woman in the spiritual. E podemos ver esta mulher no natural, mas também no espiritual. And many years ago, God spoke to me and said, look at the woman with the issue of blood in the spiritual light. E faz muitos anos o Senhor falou para mim e ele diz, estuda a mulher do fluxo com o problema de fluxo de sangue com o contexto espiritual. And that's the way that we're going to look at this. E assim vamos ver isto nesta ocasião. But we are not going to dismiss the natural as well. Mas não vamos esquecer o natural tampouco. Now, here's the situation. Esta é a situação aqui. This woman has, basically, she has a hemorrhage. Basicamente, ela tem She's bleeding. uma hemorragia. And if she doesn't get help, she's going to die. E se ela não procura ajuda, ela vai morrer. Now, I want to turn with you to Mark's Gospel, chapter 5, and begin reading in verse 25. E eu gostaria de ir ao Evangelho de Marcos 5, versículo 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. When she heard that Jesus came and pressed behind him and touched his garment, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? And he looked around to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e
vendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior? Tendo ouvido falar ao respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Now, the point of the story is this. O importante da história é isto. She had to meet with God or she was going to die. Ela tinha que se encontrar com Deus ou ela ia morrer. And you can feel the desperation in this woman. E você pode sentir a desesperação nesta mulher. She has got to touch him and get what she needs or she's going to die. Ela tem que tocar a ele e pegar o que precisa ou ela vai morrer. But there's one thing that I want us to observe and not lose. E eu quero que observemos uma coisa It says this. Diz isto. She spent everything that she had and got worse. Ela gastou todo o que tinha e ainda assim ficou pior. She spent everything that she had to get better and she grew worse. Ela tinha gastado tudo o que tinha e ainda assim ela estava pior. I was talking to a young man one time Eu estava falando numa ocasião com um homem and he was telling me about a struggle that he was having. e este jovem me contava dos conflitos que ele estava tendo. And this is what he said. E isto foi o que ele disse. He said, I pray about this constantly. Ele disse: eu estou orando acerca disto constantemente. And then he said this, E depois ele disse isto. but it's getting worse instead of better. Mas está ficando pior em vez que melhor. You know, the old nature wants to be in control. A natureza velha quer estar no controle. And sometimes these things can be very, very powerful. E em muitas ocasiões estas coisas podem ser poderosas, muito So, poderosas. what's the secret? Então, qual é o segredo? What's the key Qual é a chave to having these giants in our lives broken? para poder quebrantar estes gigantes da nossa vida? It is an encounter with Jesus Christ. É um encontro com Jesus Cristo. She did everything she could to get rid of this and it got worse. Ela fez tudo o que ela podia para se desfazer disto, mas ficou pior. But with one encounter with Jesus Christ, Mas com um encontro com Jesus Cristo, her whole world changed. o mundo, todo o seu mundo mudou. One encounter. Um encontro. Just one encounter with Christ. Só um encontro com Cristo. And all of her struggle for 12 years ended. E toda a sua luta por 12 anos terminou. This is what I want to deposit in our spirits. Isto é o que eu quero colocar nos nossos One espíritos. meeting with God. Um encontro com Deus. One meeting with God can transform our lives forever. Um encontro com Deus pode transformar as nossas vidas completas. And here's the point. E aqui é o importante. God wants to do it Deus quer fazer isso in each of our lives. em cada uma das nossas God vidas. wants to meet with us. Deus quer se encontrar conosco. It glorifies God that we should be changed into his image. Ser mudados à sua imagem glorifica a Deus. It glorifies him that we should have an encounter with him. E ter um encontro com Ele glorifica a Deus. You know, so many people I've heard say this. Muitas pessoas têm dito isto. I'm not worthy. Eu não sou digno. Of course you're not. None of us are. Por suposto que você não é. None of Ninguém us de are nós worthy. é.
Ninguém de nós é If it was a digno. matter of worthiness, we would never meet with God. Porque se fosse de dignidade, ninguém de nós poderia se encontrar com Ele. But God wants to meet with us. Mas Ele quer se encontrar conosco. God wants us to seek Him for an encounter. Ele quer que nós procuremos a Ele por um Now, encontro. here's the thing about this story. Aqui nesta história o importante é All of these people are around Jesus, que todas estas pessoas estão ao redor and de they're Cristo. touching Him. E eles estão tocando a Ele. But nobody is getting touched by Him. Mas ninguém está sendo tocado por Ele. But this one woman, Mas esta mulher, why? por quê? Why is that way? Por que é assim? Because she's desperate. Porque ele está desesperado. She has to touch Him. Ela tem que tocar a If she Ele. doesn't, she's going to Se die. ela não faz isso, ela vai morrer. And sometimes God puts us in desperate situations. E às vezes o Senhor nos coloca nessas So that we situações touch Him. difíceis para que nós toquemos a So Ele, that we seek Him. para que nós So buscamos that a we Ele, can break through. para que podamos continuar. The first time I read this story, Quando eu li esta história, I said, "Oh God, I want to be that woman. eu disse: "O Senhor, eu quero ser essa I want to mulher. be the one that touches you, Eu quero ser essa mulher que and toca you você. touch me back." Pode você tocar-me de volta?" The faith of God was in this woman. A fé do Senhor estava nesta mulher. Where did she get that knowledge? Onde foi que ele pegou esse How did conhecimento? she know that if she touched him, she would be healed? Como é que ela sabia que se ela tocava ele, ela seria It's sarada? because God told her. É porque Deus falou para ela. There was faith when she touched him. Ela tinha fé quando ela tocou. She was convinced. Ela estava convencida. She had a conviction. Ela tinha uma convicção. If I can touch him, I will be healed. Se eu posso tocar a ele, eu serei How sarada. did she know that? Como sabia isso? Because God told her that. Porque Deus disse para ela. Because the Holy Spirit put that in her heart. Porque o Espírito Santo colocou isso no seu coração. And you know, we want to seek God. E nós queremos buscar a Deus. And we want to say, Lord, put that in me. E queremos dizer: Senhor, coloca isto em Put mim. that faith in me. Coloca essa fé em mim. It's almost as though this woman, you know, her life is expiring. E parece como que a vida desta mulher está acabando. And in her last breath, she's reaching out as she's falling. E à medida que ela está morrendo, ela alcança ele And touches the hem of his garments. e toca seu manto. You know where the hem of his garment is? Sabe que é onde foi que ela tocou a ele? It's on the ground. Estava no chão. That's where she was. É ela aí onde ela estava. She fell at his feet Ela caiu aos pés de Jesus and she touched the hem of his garment. e ela tocou o manto. See, this is what I'm saying. E isto é o que eu quero dizer. Do we have struggles in our life? Temos dificuldades na nossa Have vida, all of our efforts seem to be in vain? onde todos os nossos esforços parecem ser para nada. Have we spent everything we have and yet have gone worse? Vocês têm gastado todo o que têm e tem ficado pior? Why not begin to seek Jesus for an encounter? Por que não começar a buscar a Cristo por um Why not encontro? begin to cry out to God and say, "Oh God, let me touch the hem of your garments"? Por que não chorar para pedir ao Senhor: Senhor, me permita tocar seus mantos? Because those who behold the glory of the Lord are changed Porque into the image aqueles they que behold. veem a glória do Senhor são mudados à imagem dele. All of these people around Jesus, Todas estas pessoas ao redor de Jesus, touching him, tocando a ele, running into him, chocando com ele, and yet none of them received anything. mas ninguém deles recebeu nada. But this woman was touched back. Mas esta mulher foi tocada. You know, God wants to meet with us. Deus quer se encontrar conosco. I want to look with you at another man. I want to look with you at blind Bartimaeus Eu gostaria de ver a outro homem in chapter 10 of Mark em Marcos 10, and verse 46. versículo 46. Here's what I don't want you to miss tonight. Isto é o que eu quero que vocês não esqueçam nesta noite. These first people that we look at, Estas pessoas que nós vimos, they were poor. elas eram pobres. The next person we're going to look at, A outra pessoa que nós vamos considerar, rich. ele era rico. and then finally what we're going to look at is people who were saints. E finalmente depois vamos ver a pessoas que eram santas. What's my point?
que é o que eu quero dizer? I purposely selected people from all different walks of life. Eu escolhi pessoas de todo tipo, que levavam todo tipo de vidas. So that we would understand it does not matter where we're at. Porque precisamos entender que não importa onde estamos. This next man that we look at, blind Bartimaeus, actually was a beggar. O seguinte homem que vamos a considerar o cego Bartimeu, He was a beggar. ele era alguém que pedia nas ruas. Now, let's read in Mark's Gospel, chapter 10, verse 46. Lejamos no Marcos 10:46. Now, if you look at the end of verse 46, it says begging. Mendigo. Okay? Got it. Thank you. That seemed to be the word you were struggling with. That was the one, yeah. In verse 46, it says, And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he cast away his garment, rose, and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chama-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego, que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Hallelujah. Aleluia. And so we have this beggar sitting in the dirt begging. E temos este mendigo que está nas ruas pedindo dinheiro. And he is blind, E ele é cego, but he hears that Jesus is passing by. mas ele escuta que Jesus está passando. And so he calls out. Então ele chama. And that's important. Isso é importante. One of the things we're going to see in this illustration is what he says. How important what he says is. Uma das coisas que vamos ver nesta escritura é importante o que ele diz, Because it's going to illustrate something to us. porque vai ilustrar algo para nós. That God wants us to ask for what we need. Deus quer que nós clamemos pelo que precisamos. And so he hears that Jesus is passing by. E ele escuta que Jesus está passando. And he cries out, E ele clama, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Now, guess what the crowd does? Imagina que é o que vocês acham que as pessoas fizeram. You know, people are so sympathetic. As pessoas são tão simpáticas. Here's what they did. Isto é o que elas fizeram. Shut up. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. You're making too much noise. Tá fazendo muita bagunça. I'm making a little noise tonight, ain't I? Barulho. Eu estou fazendo algo de barulho hoje à noite, né? Shut up, they said. Cala a boca, eles disseram. They had no idea what this meant to blind Bartimaeus. Eles não tinham nem ideia do que isto significava para Bartimeu.
And sometimes when you begin to seek the Lord, E às vezes, quando vocês começam a procurar ao Senhor, you are going to experience opposition. vocês vão experimentar oposição. Just be prepared. Só se prepare. You're going to hear, "Shut up! Vai escutar, cala a boca. You're making too much noise. Tá fazendo muito barulho. Sit down. Se senta, Behave yourself." se comporte. What does he do? Que é o que ele faz? He cries out all the more, Ele clama ainda mais. "Jesus, thou son of David, have mercy on me." Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. That's a secret. Esse é o segredo. That's a key. Esse é uma chave. Because you don't stop asking until you get what you're looking for. Porque não podemos parar de pedir até que nós consigamos aquilo que estamos procurando. "Jesus, thou son of David, have mercy on me." Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. And all of a sudden, Jesus hears the word of faith. E Jesus escuta a palavra de fé. Now, keep in mind, it's a very noisy place. Tem que manter nas suas mentes que este lugar tinha muito barulho. There's a lot of people talking, Tinha muitas pessoas falando. and this blind man just shouts out in the midst of them all, E este homem cego se escutou ainda mais que todos eles. but something caught Jesus' ear. Mas Jesus escutou There was a desperation. que tinha uma desesperação, There was a need. que tinha uma And necessidade. Jesus heard it. Jesus escutou. And so as he cries out louder, E à medida que ele clama ainda mais forte, Jesus stops and he turns around. Jesus para e ele volta. And he wants to know who said that. E ele quer saber quem disse isso. And then he says, "Bring him to me." E ele disse, traz a ele. Now everybody wants to help him. E agora todos querem ajudar a ele. Those people that were telling him to shut up a minute ago Aqueles que diziam a ele, cala a boca, are now all picking him up and taking him over there. agora eles levantam ele e levam para Jesus. They probably were saying, "Look, Jesus, I brought him." E talvez eles estavam dizendo, olha Jesus, eu trouxe a ele. Well, where were they 30 seconds ago? Mas onde é que eles estavam faz 30 They were segundos? telling them to shut up. Eles estavam dizendo, cala a boca. But the interesting part of this is this. Mas a coisa interessante, a parte interessante disto é You would think it was obvious to Jesus what this man needed. que parece que era óbvio para Jesus que é o que o homem precisava. He's blind, Ele estava cego. and he's begging because he's blind. E ele está mendigando porque ele estava cego. But what happens? Mas o que acontece? Jesus asks him a question. Jesus pergunta para ele uma pergunta. What would you like me to do? O que quer que eu faça? You know, if I know one thing about God, it's that he's a father. Se existe uma coisa que eu conheço de Deus é que ele é um pai. And as a father, he likes us to ask him to do something. E como um pai, ele gosta de escutar que nós perguntemos para que ele faça algo. And so he says to Bartimaeus, "What do you want me to do?" Então ele diz a Bartimeu, o que é o que você quer que eu faça? And this blind man says the obvious thing. E o cego responde a coisa óbvia, "Lord, that I might have my sight, que eu possa ver, that I could see again." que eu veja mais That's uma what I vez. want. Isso é o que eu quero. Jesus reaches out his hands, prays for him, and the man is immediately transformed. Jesus se aproxima sua mão a ele, ora e ele é. In one encounter Salve. with Jesus, Em um encontro com Jesus, his whole world is changed. todo o seu mundo mudou. In one encounter, Um encontro, his whole world changed. todo o seu mundo mudou. You know, the same thing is true of us. A mesma coisa é verdade em nós. Just one touch, Só um toque, just one meeting with God, só encontro com Deus. and God can take away, you know, all of the things that trouble us. E Deus pode tirar tudo aquilo que nos traz problemas. And so we see
the woman with the issue of blood. Então vemos a mulher com o problema de hemorragia. She had an encounter with the manifest presence of God, Ela teve um encontro com a presença manifesta de and she was Deus changed. e ela mudou. Blind Bartimaeus met with Christ, Bartimeu, o cego, que conhece a Cristo, and he was changed. encontra Cristo e é mudado. Now, I want to consider for a moment a person you might not even think of, but I want to consider Zacchaeus. E eu quero agora considerar a outra pessoa que talvez vocês não tinham considerado, e é Zaqueu. Now, Zacchaeus wasn't liked very well. Zaqueu não era uma pessoa a que todas as pessoas amavam. In fact, the truth of the matter is, they hated him. A verdade é que Zaqueu era odiado, aborrecido. Zaqueu, Zacchaeus. aborrecido. I gave you the notes. I gave you the notes. He was hated, Ele era odiado, and he was very rich. mas ele era rico. But he got his riches by having, by coveting in his heart. E ele pegou as riquezas. He had a love of money. Ele amava o dinheiro, codiciando. He got rich by his love of money. Ele ficou rico codiciando. And so now we're going to talk about an individual who actually has something wrong with his heart. E agora vamos falar de alguém que tem algo equivocado no seu coração. He was a thief, Ele era um ladrão and he stole people's money. e ele roubou o dinheiro das pessoas. But something happened in this man's life. Mas algo aconteceu na vida deste homem. Somehow he had an encounter with Christ. De uma forma ele se encontrou com o Senhor. Now, he has an immediate encounter that we're going to read. Ele tem encontro imediato que vamos ler. But his meeting with Christ took place before he actually met Christ. Mas o encontro verdadeiro com Cristo aconteceu antes que ele conheceu a Cristo. There was something in the life and teaching of Jesus Christ that transformed this man's life. Existia algo na vida e o ensinamento de Cristo que transformou a vida dele. And this is the point that we're trying to draw out from this illustration. E a ilustração, e desta ilustração eu quero dizer He had a love of money, que ainda que ele amava o dinheiro, and somehow Christ broke that love of money. Cristo destruiu esse amor pelo A dinheiro. character flaw in his life Uma fraqueza na sua vida was broken. de caráter foi And quebrantada. so I want to read this story E eu quero ler esta história in Luke's Gospel, chapter 19, verse 1. Lucas 19, 1. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that was a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. E o versículo 1 diz: Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico.
E este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo. Porque o Filho do Homem, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. And we also see in this man a seeking nature. E também vemos neste homem uma natureza de búsqueda. He hears that Jesus is passing by, E ele escuta que Jesus vai passar. and he already is in love with Jesus. E ele já ama Jesus. And he's a little man, E ele é de pequena estatura. and he can't see Jesus because everybody's in the way, E ele não pode ver a Jesus porque todos estão and he na can't frente. see over the crowd. He can't see over. E ele não pode ver a gente da riba. And so what does he do? E o que ele faz? He must see Jesus. Ele tem Jesus. And I want to zero in on that. E eu quero me enfocar nisto. He must see Jesus. Ele tem que ver a Jesus. And you know, this needs to be in our own spirit. Isso também tem que estar no nosso I espírito. must see Jesus. Eu tenho que ver a Jesus. I must see him. Eu tenho que ver a Ele. You know, my girls affectionately say that I'm a spiritual pest, like a little, you know, a pest. Minhas filhas dizem que, com muito amor, que eu sou uma plaga espiritual. And this is why they say it. E isto é porque a razão pela que eles dizem isto. Because when I need to meet with God, Porque quando eu tento um animal pequeno, porque quando eu tento me encontrar com Deus, I won't leave him alone. eu não vou deixar sozinho a Ele. I am a pest. Eu sou como um animal, como uma plaga que não deixa. I'm like the little child who's always pulling on his mom's skirt. Sou como esse menino que sempre está fazendo isto à sua mãe. Mommy, mommy, mommy. Mãe. Now, mothers don't like to hear that. As mães não gostam de escutar isso. But I'm always saying, Lord, Lord, Lord. Mas eu estou sempre dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Are you saying what I'm saying? I tried. Okay. No, I did. Because it could come out all wrong if you don't get it right. É como, just let me explain, just to make sure. Okay. Em inglês, pest significa alguém que está sempre perguntando, pedindo. A tradução direta é plaga, mas o significado neste contexto é uma pessoa que não se cansa, que está sempre pedindo, assim. Isso é insistente, sim, insistente. Isso, obrigado. Okay? Done. Ok. And here's Zacchaeus. He says, I must see Jesus. E Zaqueu dizia, eu tenho que ver a Jesus. And there's something about that caused this man to meet with Christ. E havia algo ali que fez que ele tivesse que se encontrar com Jesus. Because he climbs up into the tree, Porque ele sube ao árvore, sube ao sicômoro, he climbs up into the tree and he looks down at Jesus and he sees him. e ele vê a Jesus. And what happens? E o que acontece?
Jesus realizes the desperation in this man's heart. Jesus viu a desesperação no coração deste homem. And can you imagine the joy of Zacchaeus when Jesus looks up and notices him? Pode imaginar o gosto de Zaqueu quando Jesus vê para ele e apercebe a ele. And then says, "Come down, Zacchaeus. I'm going to spend the day at your house." E Jesus diz: desce depressa, Zaqueu, vou para a tua casa. You know, that's a very important point Isso é um ponto muito importante, because we want Jesus to come and spend a day with us at our porque house. queremos que Jesus venha e passe tempo conosco na nossa casa. Because when he comes, things change. Porque quando ele vem, coisas mudam. Now, I want to tell you something from the Old Testament. E eu quero dizer algo do Antigo Testamento. David, when he was bringing the ark up into the city of God, he did it wrong. Quando Davi estava levando a arca a primeira vez para a cidade de Deus, ele fez as coisas da forma He put it equivocada. on a cart, Ele colocou num carro. and it was supposed to be carried by the priests. E eram os sacerdotes os que tinham que carregar a arca. And then one of the animals slipped, Então, um dos animais passou por uma pedra and a man reached out to stabilize the ark. e to um homem steady it. tentou estabilizar a arca. And God killed that man E Deus matou esse homem, because nobody was allowed to touch the ark. porque ninguém podia tocar a arca de Deus. But something interesting happened. Mas algo interessante aconteceu. David stopped taking it to the city of God, Davi já não levou para a cidade de Deus, but it had to go somewhere. mas precisava ir para algum lugar. And so they took it into a man's house. Então eles tomaram a arca para a casa do homem. And so the ark of God, which speaks of the presence of God, Então a arca de Deus, que fala da presença de Deus, went into a man's house. foi para a casa do homem And it stayed there for 3 months. e esteve ali por 3 meses. And this is what the scripture says, Isto é o que a Escritura diz. that man's house was blessed because the ark was there. A casa desse homem foi abençoada por ter a presença de Deus. Now let me tell you it again. E eu quero dizer mais uma vez. Jesus went to Zacchaeus' house. Jesus foi para a casa de Zaqueu. That's important. Isso é importante. Yes, muy importante. In Spanish. Very important. Very important. That's very important. Isso é muito importante. And here's the thing that I want to convey. E isto é o que eu quero dizer. We want to seek the Lord that he would come into our house, Queremos procurar ao Senhor para que Ele venha na nossa casa. that he would come in there and dwell, Para que Ele venha e more ali. because things change when Jesus comes to your house. Porque as coisas mudam quando Jesus vem para a nossa casa. Now, there were people that were upset because Jesus did this. E tinha pessoas que ficaram murmurando porque Jesus fez isto. But what did Jesus say in response? Mas que foi o que Jesus disse? He said, this day has salvation come to Zacchaeus' house. Disse, hoje veio a salvação à casa de Zaqueu. Because the Prince of Peace was there. Porque o príncipe da paz estava ali. Because the Lord Jesus Christ came to his house. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para sua And casa. you know what the evidence is that Zacchaeus was changed? E sabe qual é a evidência que Zaqueu foi mudado? And the way that we know that he was changed E como sabemos que ele mudou? is that he gave back all of the money he stole. É que ele devolveu todo o dinheiro que ele roubou. And he didn't just give back what he stole, Ele não só devolveu o dinheiro que ele roubou, he gave back 4 times what he stole. ele deu 4 vezes mais do que ele roubou. Yeah, I would say salvation came to that home. Eu vou dizer que a salvação chegou a essa casa. God broke something in this man's life Deus quebrantou algo na casa, through na vida dele. his encounter with Jesus Christ. Com o encontro com Jesus Cristo.
So we have the woman with the issue of blood. Temos a mulher com hemorragia. She met with Christ and was changed. E se encontrou com Cristo e foi mudada. Blind Bartimaeus met with Christ and was changed. Bartimeu, o cego, que também foi mudado. This rich man, Zacchaeus, met with Christ and was changed. Zaqueu, o rico, foi mudado também a encontrar com Now Cristo. let's look at a couple of saints who are already walking with God who changed. Agora vamos ver um grupo de santos que já estão caminhando com o Senhor. I'd like to turn with you to Zechariah, the book of Zechariah, the prophet. Eu gostaria de ir para o livro de Zacarias, o profeta. And I want to talk to you about a man who actually is already in the ministry. E eu gostaria de falar de um homem que já está no ministério. And it is Joshua, the high priest. E é Josué, o sumo sacerdote. And I want us to understand what's going to take place here. E eu quero que compreendamos o que vai acontecer aqui. It is something that's taking place in the spirit. É algo que está acontecendo no espírito. We're reading about it as though it happened, physically. Estamos lendo, parece como que se aconteceu espiritualmente, But what we're actually seeing is something that's taking place in the spirit. mas o que estamos vendo é algo que está acontecendo no espírito. Now, in Zechariah chapter 3, Em Zacarias 3, let me read from verses 1 to verse 4. eu quero ler do versículo 1 para o 4. And he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thy iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, o Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando, este ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tira-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes festivos. Now, this is the same Joshua that we read about in the book of Haggai. Este é o mesmo Josué do que nós lemos em Ageu. And he is a saint of God. E ele é um santo de Deus. But we learn something. Mas aprendemos também algo. Joshua, the high priest, had some stains on his garments. Josué, o sumo sacerdote, seus trajes estão sujos. And I want to explain something to us. E eu quero explicar algo para nós. And it's something that, God has shown me. E é algo que o Senhor mostrou para mim. If our eyes tonight were opened up in the spirit, we would see that everyone has spiritual garments. Se nossos olhos fossem abertos no Espírito nesta noite, nós aperceberíamos que todos têm roupas espirituais. I was in a service one time. E eu estava num serviço numa ocasião, This was many years num ago. culto, faz muitos anos. And there was a pastor who was preaching a message. E estava este pastor pregando uma mensagem. And God caused me to see in the spirit. E Deus me permitiu ver no Espírito. And I saw his church clothes replaced with spiritual garments. E eu vi a roupa dele, que ele tinha ser reemplazada por roupas espirituais. And in this particular man's case, they were beautiful white garments. E neste homem em particular, as roupas eram preciosamente brancas. But the point is,
we have spiritual garments. Mas o que eu quero dizer é que nós temos roupas espirituais. And you know, Ecclesiastes tells us, let your garments be always white. E Eclesiastes nos diz que deixa que tuas roupas, teus trajes sejam sempre brancos. Well, he's not telling us to clean our clothes a lot. Ele não está dizendo que nós precisamos lavar a nossa roupa He's muito. talking about our spiritual garments. Ele está falando dos nossos trajes espirituais. And so here's the situation that we see. Então aqui isto é o que vemos. This is the restoration era, by the way. Esta é a época da restauração. And so just a few decades earlier, they were coming back from Babylon. Então faz umas décadas eles já tinham voltado de Babilônia. And it appears as though some of the stains of Babylon were still upon this man's garments. E parece como que uma das sujidade das manchas da roupa que eles trouxeram de Babilônia ainda estavam na sua roupa. And something very wonderful happens. E algo maravilhoso acontece. This man has an encounter with God. Ele se encontra com Deus. You know, the Lord is doing all of this in the Spirit. O Senhor está fazendo isto no Espírito, But the angel of the Lord appears mas o anjo do Senhor aparece. and he touches this man of God. E ele toca este homem de Deus. And something wonderful happens when he touches this man of God. E algo maravilhoso acontece quando ele toca este homem de Deus. His garments change. Seu traje é mudado. But what does the scripture tell us is actually happening? E que é o que as escrituras estão nos dizendo que aconteceu? He said, I have caused your iniquity to pass from you. Diz, eu fiz que a tua iniquidade passe de você. This was the sin that had been passed down, you know, from generations. Este era o pecado que tinha sido passado pelas gerações. And in one encounter with God, E num encontro com Deus, he caused this man's iniquity to pass from him. ele fez que a iniquidade passara dele. Now, I want to tell you a true story. Eu quero contar para você uma There história. was many years ago, there was a man of God, Faz muitos anos existia um homem de Deus and he was a sincere man of God. e ele era uma pessoa, um homem de Deus sincero. He had dedicated his life to God. Ele tinha dedicado sua vida a Deus. He devoted himself to the study of God's word Ele era devoto ao estudo da palavra de and was Deus. actually an ordained minister. E ele já tinha sido consagrado. But he always had a certain uncleanness in his life that he struggled with. Mas ele sempre tinha uma mancha no seu coração com a que ele estava sempre lutando. And for years he cried out to the Lord. E por muitos anos ele clamava para o Senhor. And he cried out to God and said, "Oh God, I'm one of your children. E ele clamava ao Senhor e dizia: "Oh Deus, eu sou um de teus filhos. How can I have this struggle in me?" Como é que eu posso lutar no interior de mim?" But he didn't give up. Mas ele não se rendeu. He kept seeking the Lord. Ele continuava buscando ao He Senhor. kept crying out to God. Ele seguia clamando ao Senhor. And then one day, while he was in the service, E um dia, quando ele estava no culto, he had been crying out to God for many years. ele já tinha clamado para o Senhor por muitos anos. And in one service, God met with him. E num culto, o Senhor encontrou com And ele. here's what happened. E isso aconteceu. He was the minister, so he was in the front row. Ele era um ministro, então ele estava na primeira fila de cadeiras. And he felt a wind come down from the ceiling and blow across him. E ele sentiu um vento vir e passar por ele. And when the wind of the Spirit hit this man, E quando o ar do Espírito chocou contra o homem, God took him out of his body o Senhor pegou ele do seu corpo and took him back generations e tomou e levou a ele a gerações atrás. and showed him where that iniquity had its origin. E mostrou para ele onde essa iniquidade nasceu. And then he
broke it. e depois ele quebrantou. And the man came back into the service Quando o homem voltou para o culto, and he opened his eyes ele abriu os seus olhos. and he said the whole world had changed for him. Ele disse que o mundo mudou para ele. His iniquity had passed. Sua iniquidade tinha passado. With one encounter with Christ, Encontro com Deus. the thing that he had struggled with for years had been broken. A coisa com a que ele tinha lutado por muitos anos And he foi said destruída. the whole world looked different. E o mundo, ele dizia que o mundo, ele via o mundo de uma forma diferente. You see, the glory of God has the ability to change us. A glória de Deus tem a capacidade de nos mudar. The power of God has the ability to break iniquity. O poder de Deus tem a habilidade a capacidade de destruir a iniquidade. And I want to say this again, Eu quero dizer mais uma vez that the church of the last days will have the same glory as the sun. que a igreja dos últimos dias vai ter a mesma glória que o sol. So there has to be a dramatic meeting with God. E precisamos ter encontro dramático com Deus. You know, I haven't just developed these truths for this message tonight. Eu não só preparei estas verdades para a These mensagem de hoje. have been my convictions for decades. Isto tem sido minha convicção por muitas décadas. Because God wants the church of the last days to have a higher vision. Porque Deus quer que a igreja dos últimos dias tenha uma visão maior. God wants the church of the last days to understand that He wants to meet with His people and manifest His glory. Deus quer que a igreja dos últimos dias conheçam que Ele quer se encontrar com seu povo e manifestar sua glória. I want to look at just one more example. Eu quero ver exemplo, outro exemplo, o último. The Word of God is full of examples A palavra de Deus está cheia de of exemplos people who had an encounter with God de pessoas que tiveram encontro com and their Deus lives were forever changed. e suas vidas foram mudadas completamente. I want my life to be forever changed. Eu quero que minha vida seja mudada para sempre. I want to turn with you to the prophet Isaiah. Eu quero ir para Isaías. And as our last illustration, I want to close with Isaiah. E como nossa última ilustração, eu gostaria de concluir com Isaías. Let me read for you Isaiah chapter 6, verses 1 to 7. Eu gostaria de ler Isaías 6, de 1 ao 7. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphim, each one had 6 wings. With twain he covered his face, with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. And then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away from thee, and thy sin is purged. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moviam-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de
impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado. And so here's what's taking place here. Isto é o que está acontecendo aqui. The glory of God is being manifested to Isaiah. A glória de Deus está sendo manifesta a Isaías. And when Isaiah sees the holiness of God, E quando Isaías vê a santidade de Deus, he begins to realize something that he did not know before, ele começa a perceber algo que ele não conhecia antes, that his lips were unclean, que seus lábios estavam sujos, that there was iniquity in his life. que existia iniquidade na sua vida. And this is the revelation. Esta é a revelação. Now, I want us to understand something. Eu quero que entendamos algo. What Isaiah saw, O que Isaías viu, we are going to see nós vamos ver when we stand before the throne of God. quando estejamos diante do trono de Deus. What do I mean? Que é o que eu quero dizer? Things that have not been removed from our heart Coisas que não têm sido removidas de nosso coração are going to be exposed. vão ser expostas. You know, how much better to have that exposure here? É muito melhor ter essa exposição aqui. How much better to have that exposure here? É muito melhor ser exposto aqui. You know, what I'm telling you is not theory, O que eu estou falando para vocês não é teoria, but it's experientially. mas é experiência. I have had opportunity to stand before the Lord, Eu tive a oportunidade de estar diante do Senhor. and in that moment, He addressed a flaw that was in my heart. E nesse momento ele falou e tratou uma fraqueza que estava na minha vida. It was horrible. Uma falta e foi It was a horrível. horrible experience. Foi uma experiência horrível. It was not some blatant, big, sin, Não foi pecado grande, but rather it was something in my heart that I hadn't even paid attention to. mas era algo que estava no meu coração e eu não tinha prestado atenção a isso. And yet, in the presence of the holiness of God, it was terrible. Mas diante da presença e a santidade de Deus era And this is terrível. the experience that Isaiah is having. E esta é a experiência que Isaías está tendo. God's glory, His holiness, A glória de Deus e a sua santidade is being manifested. está sendo manifesta. And Isaiah realizes that there's iniquity in his heart. E Isaías apercebe que seu coração está cheio de iniquidade. But the beautiful thing is this, Mas a coisa linda é esta. is that the angel takes a coal of fire and touches Isaiah's lips. É que o anjo pega uma brasa viva e toca os seus lábios. And let me read verse 7 again. E eu quero ler o versículo 7 mais uma vez. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin is purged. E com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. How do I tie all these thoughts together? Como junto todo. You remember in the beginning we talked about Paul's dilemma. Lembrem-se que no princípio nós falamos do dilema paulino. Those things that I know I shouldn't do are the things that I want to do. Aquelas coisas que eu não quero fazer são as coisas que eu não deveria fazer, são as coisas que eu quero fazer. It was the sin that still existed in the old Adam that wanted to do those things. Era o pecado que ainda existia no velho Adão, que ainda queria fazer essas coisas. And this is the struggle. E isto é a luta. But what I'm presenting tonight is this. E o que
eu quero apresentar nesta noite é isso. that if we seek the Lord, Se nós procuramos ao Senhor, if we cry out to God in desperation se clamamos ao Senhor desesperadamente for a personal encounter with Him, por encontro pessoal com Ele, He can cause these things to be removed from us. Ele pode remover estas coisas de And nós. this is the message, Esta é a mensagem. that God wants to transform His people. Deus quer transformar seu povo. Turn back with me to the very beginning verse. Vamos para o verso primeiro que 2 Corinthians 3:18. 2 de Coríntios 3:18. In 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. This is what God wants for His people, Isso é o que Deus quer para o seu povo. to seek Him, Buscar a Ele, that He can manifest Himself to them, para que Ele possa manifestar a sua pessoa and they can be transformed into the image they behold. e poder ser transformados na mesma imagem. You know, as a young man, Como jovem, I used to look at the spiritual giants that were over me. quando eu era jovem, eu via os gigantes espirituais que estavam sobre mim. And I used to say to myself, E eu dizia para mim, how did they get to be that way? como é que eles ficaram assim? How did they get to be such a spiritual giant? Como é que eles ficaram sendo gigantes espirituais? How did they come to this place where they so beautifully reflect the nature of Christ? How did they come to this place where they so beautifully reflect? Como é que estes gigantes espirituais chegaram a refletir a imagem tão viva de Cristo? And so I began to ask them. Então eu comecei a perguntar a eles, I began to ask how they get that way. como é que vocês chegaram ali? And inevitably, this is what they would say. E eles diziam inevitavelmente, They said, it wasn't me, it was Christ. não fui eu, foi Cristo. And you begin to realize that they had meeting after meeting after meeting with Christ. E você começa a perceber que eles se encontraram uma vez, mais outra vez e mais outra vez com Cristo. You know, we want the glory of the Latter-day Church. Nós queremos a glória da igreja dos últimos dias. How's that going to happen? Mas como vai acontecer isso? By meeting with Christ. Se encontrando com Cristo. By the glory of God coming into our sanctuary. Por meio da glória descendo para o By santuário. us taking that glory to our homes. Levando a glória para nossa casa. You know, by affecting our neighborhoods. Afetando nossos vizinhos. And so I want to close tonight with just those thoughts. E eu quero concluir isto com essas God palavras. meets with His people, Deus se encontra com seu povo and they are forever changed. e eles mudam para sempre. And God wants to meet with every one of us Deus quer se encontrar com cada um de over nós. and over and over. Uma vez e outra vez e outra vez. Amen? Amém? Amen. Hallelujah. Amém. Vamos orar pelo pastor Franklin. Quero agradecer pela sua presença, que você tenha esse encontro com Deus. E para quem já se encontrou com Deus, continue se encontrando com Ele. Porque cada vez que a gente se encontra com Ele numa experiência, mais mudança boa tem na nossa vida. Amém? Queria que você estendesse as mãos para o pastor Frank, para a gente orar por ele, pelo ministério dele. Soberano Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, colocamos mais uma vez o teu servo na tua presença. Queremos te agradecer pela vida do pastor Frank, que esteve conosco, trazendo a tua palavra, ministrando a tua palavra. Que o Senhor possa levá-lo de volta em paz, na tua proteção.
que amanhã também em Garanhuns, nos dias em que ele vai passar lá, o Espírito Santo esteja usando ele como instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Nós somos gratos pela vida dele, pelo ministério que o Senhor confiou a ele, pela sua família, Pai, para o louvor do teu nome. Também oro, Senhor, por Allen, que Deus continue abençoando esse jovem. Também, Pai, nessa hora ministro a tua bênção sobre a tua igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus que aqui está e também espalhado na face da terra. Se Deus é por nós, a palavra de Deus está acima, Jesus é forte. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.